Olá, queridos e queridas, meu time da leveza. Opa! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Pode ser mais leve, não é isso, minha vida? É isso aí, meu amor. Nós estamos onde? No ar! Eu ia falar ao vivo, esperto mas... hoje, minha vida. Tomei um remedinho, Malandrix e Espertex hoje de manhã, entendeu? Aí eu tô bem afiado hoje. Pois é, e a gente tá aqui numa energia positiva, porque hoje esse podcast está poderoso. Eu quero falar com você que tá aí, ó. Não sai daí. Fica aqui com a gente, porque nós vamos falar sobre liderança. Liderança da nossa vida, liderança no trabalho, liderança em todas as áreas da nossa vida. Porque essa é tá aqui, ó, um grande líder que pode dizer isso pra gente. Essa liderança tá em todo lugar, não é isso? A começar que a gente lidera a nossa própria vida, né? Porque Pois é. se não sou eu que lidero a minha própria vida, quem é que lidera? Quem é? Vai deixar pra quem? É verdade. Então é melhor a gente assumir o controle, não é verdade? E para falar desse tema, né, de liderança, eu estou aqui com um cara fera e que eu sou fã desse cara. De longa data, aliás, né? Ó, eu recomendo o seguinte, pega um caderninho, vamos lá. vai anotando tudo ao longo do podcast, porque isso aqui é quase um MBA, pronto. Nossa, vai ser uma aula, tá? Aí. Então, fica aqui com a gente, realmente pega uma caneta e um papel, porque vai ter muita virada de chave, vai ter muito insight para você. E aproveita e se inscreve, né? Se você não está inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, dá o seu like, encaminha também para outras pessoas, porque hoje vai ter uma aula incrível sobre liderança. Vamos chamar o nosso convidado? Vai lá, meu amor, vamos começar logo. Gente, eu tô aqui com o currículo dele, viu? Bom, para mim, ele é um Marcelo, um cara muito querido, Marcelo de Elias. Isso aí. Vamos bater palma do Marcelo. Para todos nós. O Marcelo, bom, ele até colocou aqui como ele gosta de ser chamado, que é professor, né? Isso aí. Professor de desenvolvimento executivo na FGV, na Dom Cabral. E ele é mestre em inovação, ele tem formação na Universidade de Tampa, na Flórida. Tem MBA em gestão estratégica. Nossa, e vai indo a lista. O cara, assim, altamente competente. Hoje ele viaja o Brasil inteiro, né, Marcelo? Bastante. Aliás, né, o que me admira muito em você, Marcelo, é a sua história profissional, né? E o quanto essa história profissional mostra a liderança na sua vida. É verdade. Então, além de tudo que você estudou, se aperfeiçoou, você vive isso na sua vida, é visível, né? Então, bem-vindo! Obrigado! Bem-vindo ao Pode Ser Mais Leve. Nós estamos honrados, viu, de ter você aqui. E eu também. Com essa agenda tão cheia, você ter dito sim para nós, né? Opa. E poder compartilhar com as pessoas que estão em casa toda a sua história. Poxa, obrigado. Obrigado pelo carinho, eu tô orgulhoso de estar com vocês também, viu? Um programa sensacional, parabéns pela ideia. Obrigada. Muito bom. E aí, falar um pouquinho de você, Isso né? aí. Olha, do jeito que vocês quiserem. Contar um pouquinho da sua história. A aí. gente estava conversando aqui nos bastidores e descobrimos Nossa. coisas aqui interessantíssimas do Marcelo. Mas Pois vamos lá, fala um pouquinho de quem é o Marcelo, a sua história. Eu brinco dizendo que a minha vida parece uma zebra. Ela tem algumas listas negras, assim, umas manchas negras, né? Tem coisas que... Mas, na verdade, eu me orgulho de tudo que aconteceu ao longo da carreira, até porque todas elas me trouxeram até aqui do jeito que eu sou. E agora há pouco a gente brincava dizendo isso, né? Que eu trabalho como palestrante, esse é meu principal trabalho, é onde vem a minha principal fonte de renda. E a palestra tem muito disso, né? Da comunicação, do improviso. E veio lá do rádio, né? Comecei em rádio. Na verdade, você vê como é que a vida da gente é muito curiosa. Quando eu tinha 15 anos de idade, a minha irmã, ela era professora, ela dava aula particular em casa e tal. E eu lembro uma vez que uma pessoa, um adulto, queria fazer aula com ela para poder passar num concurso público, se não me engano, para bombeiro, uma coisa assim. E a minha irmã não tinha vaga para poder atender aquele adulto, né, para dar aula para ele de reforço, alguma coisa. E ele estava tão desesperado que a minha irmã falou assim, o meu irmão, se quiser, ele te dá aula. Eu com 15 anos de idade, assim, né? Porque eu era bom de matemática, gostava de estudar, e mesmo sem ser professor, eu ajudei aquele cara, muito mais velho do que eu, a aprender um pouco mais de matemática, aprender um pouco mais de coisas que depois eu fiquei sabendo, ele passou no concurso. Que assim. bacana! E é engraçado que como é que tudo isso vai construindo a nossa história, né? Depois de um tempo, com 18 anos de idade, eu fui trabalhar em rádio, era um sonho que eu tinha, por isso que esse ambiente de podcast e tal, assim, poxa, me traz uma memória afetiva muito boa, essa coisa de pôr fone de ouvido, falar no microfone, né? E aquilo ali também me ajudou no que eu faço hoje,
mas também me ajudou em outras coisas. Porque eu entrei na rádio para trabalhar, percebi que tinha um espaço de exercer um trabalho além, né, do ser radialista em si, de ajudar um pouco na parte administrativa e tal. Daqui a pouquinho, em pouco tempo, eu era tipo líder daquele departamento de programação, depois o líder do FM, depois o líder da área administrativa. E em paralelo a isso, eu fui servir o Exército. Aos 18 anos de idade, eu não queria servir de jeito nenhum, fui escalado, tentei escapar, não consegui. Como diz uma música do Ira, né? Eu tentei fugir, não queria me alistar, não teve jeito, fui. E aí eu falei, já que tá dentro, vamos levar isso a sério. Fiz curso de cabo, virei e comecei a exercer a liderança nos demais soldados. Não, gente, peraí, e aí foi. Aqui e aí já foi. Percebe aqui nessa fala do Marcelo, né? Você que tá em casa, olha o que ele já trouxe pra gente de virada de chave, né? Total. Quer dizer, ele não queria aquela experiência, foi, mas já que eu estou ali, vamos fazer de verdade. Vamos fazer. Incrível. Tem uma máxima por trás disso que é o seguinte, né? Diante da realidade não adianta lutar. Exato. Contra ela, né? Contra ela. Então, bacana na sua fala é que essa é a realidade que se apresenta. O que eu posso fazer de melhor com ela? Pois é. Não, isso que é legal, né? Tem coisa que acontece meio sem querer e sem saber, mas que, como eu disse, determina o seu caminho, né? Perfeito. Porque aí, com aquele curso de cabo, no curso de cabo você aprende a ser líder, você aprende liderança, porque você vai liderar os outros soldados. Ali tinha o exercício da liderança, naquelas guardas noturnas de 24 horas, davam uns pepinos, porque era uma molecada de 18 anos de idade que queria viver, né? Você tinha que segurar as rédeas daquilo tudo, né? Com toda aquela testosterona na galera, querendo fazer coisas que não devia. Aí, daqui a pouquinho, aquilo me ajudou a ser um líder na rádio, aquilo me ajudou depois a ir para a vida de recursos humanos. Depois de um tempo, eu fui trabalhar na IOSP Maxon, na minha cidade, em Cruzeiro, como analista de RH, mas rapidamente fui crescendo, coordenador, gerente e tal. Virei professor de desenvolvimento executivo, dou aula na FGV, na Fundação Dom Cabral, dou aula na Franklin Covey, desenvolvendo líderes. Então, é isso que acontece, né? Aquela construção lá de trás, se você vai aproveitando, ela vai deixando a sua vida mais alinhada com aquilo que você acredita e que vira uma missão de vida e, por que não dizer, uma missão profissional, né? Nossa, e o que você está falando, né, é esse se apoderar da própria história. Uhum. Quando nós não temos uma lente, a nossa lente vai mais para o lado do vitimismo, talvez a gente olhe a situação do tipo, puxa, tive que me alistar, então isso foi um problema, isso barrou o meu crescimento, eu não pude fazer aquilo que eu queria, né? Mas você transformou algo que a vida te deu, né? Em algo para você usar no futuro, aproveitar. Então, isso é muito incrível, né? A capacidade que nós, e aí a gente já vê esse espírito da liderança, quando nós olhamos para a nossa própria vida, e eu falo, né? Isso a gente, até dentro das constelações familiares, isso que o Luiz trouxe, né? Da questão do sim para a realidade. É isso. O sim para a realidade é aquilo que nos dá condições de fazer algo com ela. Isso. Porque quando eu fico brigando, eu me vitimizo e aí eu fico sem movimento e sem ação. Perfeito. Né? Então, se apoderar, eu diria então que para você começar uma boa história de liderança da sua vida é se apoderar, então, de tudo que te acontece e da sua própria história. Exatamente. Foi isso que de maneira talvez ingênua até, sem saber do quanto isso era importante, eu fui trazendo para mim, fui me apoderando mesmo, a ponto de perceber que, peraí, esse é o jogo que tem que jogar, e se tem que jogar, temos que ter as rédeas sobre ele, né? Mas o curioso sobre o Exército, eu servi durante 1 ano, né? Eu literalmente entrei chorando e saí chorando, assim. O primeiro dia, eu lembro que eu fui de casa até ao batalhão, assim, com lágrimas nos olhos, do tipo, que porcaria. E eu lembro que no último dia eu fui embora do tipo, vou sentir saudade. Chorando por motivos diferentes. Por motivos diferentes. Marcelo, entrando já nessa temática da liderança, né? Qual é a sua visão sobre estar preparado para liderar, né? Porque pegando a sua história, talvez quando você entrou lá no Exército, você ainda não tinha todos os recursos ou todas as informações que hoje a gente tem aí disponíveis de como se tornar um líder. Mas isso não impediu você de liderar e conduzir a tropa lá, enfim, os primeiros sinais que você deu de liderança. Tanto que tem pessoas que dizem, o cara é um líder nato. Uhum. Na sua visão, como é que é isso, né? O cara que nasce com o espírito de liderar, isso acontece, né? Acho que acontece bastante, mas ao mesmo tempo ele encontrar as ferramentas para poder se tornar um líder melhor. Como é que é a sua visão sobre isso? Pois é, cara, esse é um assunto assim que não existe um consenso, né? Quando você vai estudar
as pessoas que trabalham com isso, escrevem sobre isso, você percebe que tem gente que fala que a liderança é algo realmente nato, ela vem com você, enquanto outros dizem que não, é totalmente desenvolvível. Eu acredito nas duas versões, né? Sim. Eu acredito que, realmente, tem gente que, não vou dizer que nasce líder, mas ela nasce com algumas características, predisposições, né, alguns temperamentos, algumas facilidades, né, para ser um líder, não tenha dúvida, né? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem aquela facilidade de falar e ser ouvida, de repente dar opiniões precisas na hora correta, isso pode ser desenvolvido desde pequeno, né? Então, por que não dizer que já nasceu com ela? Mas eu ainda acredito que muito da liderança é desenvolvido, né? Então, você pode até ter, vamos dizer, o dom ou o talento para ser líder, mas se você, como você disse, Luiz, não tiver as ferramentas, os caminhos, a preparação correta, você não vai conseguir ser um bom líder, pelo menos um líder competente, assim. Você pode ser um líder inspirador, mas não competente. Então tem que aprender, tem que estudar, tem que ler, né? Eu acho que essas duas coisas que vão construir o bom líder. Eu acho bacana, né, esse ponto que vocês estão trazendo, porque muitas vezes a pessoa tem características de um bom líder. Isso. Se comunica bem, ouve, etc. Mas lá no DISC, né, vamos colocar assim, né, tem lá, às vezes, certa vez, eu estava no mestrado, na oportunidade, tinha um grande amigo que hoje está numa empresa aqui na região aqui do Rio, e ele estava subindo para uma posição mais em nível de diretoria, e eu, na época, trabalhava com o DISC, né, e ele falou assim, Juliana, aplica o DISC em mim, né, me manda lá e tal. Eu falei, tá bom. Mandei para ele e tal, e no processo dele, assim como também já apareceu num cliente de coaching, que também estava numa posição de a mesma questão. Apareceu lá um alto I, né? Bem influente. Bem influente, mas com aquelas questões de querer agradar, né? Ah, sim. Indo fortemente para quem não está em casa, não está sabendo, estou falando sem o DISC, né? A gente utiliza para saber dos nossos aspectos da nossa personalidade, etc. E aí deu aquele alto I, a influência. E só que o que aparecia, né? Que muitas vezes ele não tomava algumas decisões, ficava em cima do muro, porque ele queria mais ser aceito, mais ser benquisto do que propriamente, né? E aí, na hora, ele tomou um susto quando ele viu aquilo, né? E na hora que a gente foi conversar e bater um papo sobre isso, ele falou, nossa, então, será que eu não tô tão preparado assim para assumir? Porque você, como líder, precisa saber que você vai tomar decisões impopulares, que você vai fazer coisas que as pessoas nem sempre vão apoiar e vão gostar. Sim. Eu acho que você pode falar também que pouco. No caso do disco é o perfil mais D. Que seria o dominância. Tá dominância. Aqui, ó. Fala aí, dominância. Fala aí, D. D maiúsculo. Mas tem que ir devagarinho e tornando ele, né, adequado e eu e acho, equilibrado. E você acho que pode falar bem sobre a própria experiência dele, né? O quanto ele foi lapidando isso também na história dele, né? E aí ele ficou com essa sensação de que, poxa, eu não tô tão preparado, etc. Então ele tinha várias características para um bom, para exercer uma liderança, mas de certa forma ele precisava, que é o que a gente sempre tem, né, Marcelo? Precisa melhorar em algumas situações. A gente precisa estar se aprimorando sempre. Então, não é porque eu fiz um curso aqui agora que eu já tô top. Eu tô já há tantos anos ali, eu acho que esse perfil de aprendi sempre, né? E aí ele teve a oportunidade, então, de olhar para aquilo e traçar um plano para melhorar, né, esses pontos na influência dele, de forma que ele também não prejudicasse a empresa por querer ser tentando agradar, tentando ser popular, né? E aconteceu isso em um outro cliente, a mesma coisa, né? Com esse mesmo retrato. E ele falou, uau! E ele não percebia, a gente foi para essa ampliação de percepção, ele não percebia o quanto essa liderança dele, muito voltada para ser importante para o outro, para agradar os outros, o quanto aquilo estava prejudicando a gestão dele. Né? Então, mesmo que a pessoa tenha características, ela tem que estar sempre num processo de se melhorar, né? De buscar isso. Sem dúvida, sem dúvida. Minha vida? Uma das coisas que eu tenho gostado muito de ver nas empresas mais atualmente é que elas estão vendo justamente o desenvolvimento de líder como algo constante. Então, as boas empresas têm programas de desenvolvimento de liderança permanente. Né? E é isso que tem que ser, porque no passado não era tão assim. Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a carreira de consultoria, dando treinamento, hoje eu não dou mais treinamento, dou palestra. Mas quando eu dava treinamento, às vezes a gente abordava uma empresa, né?
e faço treinamento de liderança. Aí a pessoa fala, não, a gente já fez há uns 6 anos atrás. Então nossa, tá tudo certo. Então, graças a Deus está mudando, né? Eu vejo como elas estão entendendo que é algo permanente. E as últimas, né, os autores mais modernos, né? Aliás, já de uns anos para cá, mas fala-se muito disso, desse líder que está num eterno aprendizado. Aliás, a Brené Brown, nesse livro aqui, maravilhoso. Quem quer se aprofundar, A Coragem para Liderar, Luiz adorou, né, vida? Fala muito dessa questão, né, das armaduras do líder, né? O quanto você, que também é uma coisa que a gente está quebrando barreira ao longo do tempo, né? O líder precisa saber tudo, eu preciso ter resposta para tudo, né? Eu sou um cara que tô sempre ali. E aí, quando você está falando para vários líderes, né? Como é que você fala sobre isso, né? Sobre essa nova corrente de liderança aí? Olha, eu diria que uma das coisas mais difíceis é isso, porque o líder, a maioria deles, foram forjados numa forma da invencibilidade, assim, sabe? Do tipo, você não pode errar, você tem que fazer sempre certo, tem que tomar a decisão correta sempre. E, na essência, por exemplo, quando alguém contrata alguém para um cargo de liderança, né, um papel de gestão, via de regra, espera-se que ele resolva problemas, né? Via de regra. O ideal seria prevenir, não ter problemas, mas via de regra, espera-se que ele resolva problemas. Então, isso vai dando uma certa carapaça nessa liderança, que vai deixando-as, assim, não tão abertas a ouvir a opinião diferente, não tão abertas a ter alguém que discorde delas, não tão diferentes a assumir legitimamente um erro, porque isso pode demonstrar algum tipo de fraqueza. Então, eu diria assim, que entre tantos desafios que nós temos ao desenvolver os líderes, que na verdade são desafios das lideranças de maneira geral, eu posso dizer que, se não for o maior, é um dos maiores. É mostrar para eles que ser vulnerável não é problema, né? Que você falar, olha, isso eu não sei, não é problema. E é isso que abre portas. Por exemplo, quando o líder chega num liderado, o liderado quer uma solução rápida, e ele fala assim, cara, não sei, vamos pensar junto? Sabe o que ele está fazendo? Ele está desenvolvendo o liderado para ser um cara autônomo, um cara que vai resolver tudo, vai ser um funcionário muito melhor. Quando ele incorpora o papel do cara que vai resolver pelo liderado e vai dar solução para o liderado, ele está adestrando as pessoas a fazerem o que ele manda, ou seja, está tirando delas a capacidade de pensar. Exato. Então, eu digo que a vulnerabilidade da liderança, ela empodera as pessoas. E isso é muito importante, né? Para esse mundo que tem que ter gente decidindo junto, pensando junto. E eu acho que é a verdadeira missão, né, do líder. Desenvolver as outras pessoas, né? Não ficar só no resultado. Fala aí, minha vida, traz aí a sua... Ele tá quieto hoje, Renan. Tô sentindo que ele quer falar muita coisa e não acho espaço aqui, coitado, né? Nenhuma, cara, tá espetacular. Isso porque no carro, o que eu falei, minha vida? Mas, amor, hoje você conduz lá com o Marcelo, né? Já mudou. Aí o dia que eu falo, olha... Aí hoje ele fala, vai você, aí só dá ele. Ô, Ju, mas 2 falantes juntos, eu e você, né? Deve ser muito difícil pra mim isso. Mas olha, o bicho fala, viu? É que eu tô conduzindo, porque se ele abrir o microfone dele aqui, né, Renan? Pronto. Eu senti que o Renan já deu um mute no meu microfone aqui. Não, mas esse é um tema que me agrada bastante, né? Marcelo, assim, né? Nós temos uma característica de líderes no Brasil. Né? Eu sei que existem questões culturais, né? Mas eu tenho notado que os líderes, eles se sentem muito mais importantes do que eles são, na verdade. Quando eu falo líderes, esses que ocupam cargos, né, de gestão, estão à frente de grandes organizações e tudo, né? Como é que você vê hoje as empresas encarando isso, né? Porque às vezes até tem um colega meu que ele fala que o cara chega numa posição que ele acaba não tomando mais a agenda da empresa como uma prioridade, mas a sua agenda pessoal. Perfeito. Ou seja, ele começa a tomar decisões que fazem bem para ele e às vezes isso não é tão bom para a empresa, né? Exato. Como é que você vê esse dilema, né? E essa situação que ocorre hoje? Como é que você vê isso? Cara, tem uma escritora, professora também muito querida, sou fã dela. Ela é professora titular na PUC de Minas e ela faz alguns trabalhos na mesma instituição que eu também trabalho, que é a Fundação Dom Cabral, conheci ela lá. Betânia Tanuri, ela é muito boa. E ela tem livros muito bons. E um dos livros dela chama Gestão à Brasileira, onde ela foi estudar perfis dos líderes brasileiros, fez uma pesquisa muito profunda.
E ela, sintetizando para vocês e para todo mundo que está nos acompanhando, ela trouxe alguns traços característicos do líder brasileiro, que tem tudo a ver com o que você está falando, Luiz. E entre eles, pelo menos os que eu me lembro que chamam mais atenção, por exemplo, o líder brasileiro, ele, via de regra, ele é bastante paternalista. Sim. Né? Então ele traz para ele, queda do mundo embaixo da asa dele. Sim. Né? O líder brasileiro, ele é extremamente sociável e relacional, o que dificulta o líder brasileiro, por exemplo, dar feedback, coisas do tipo. Né? Ele vai dar um feedback, ele fica meio love back, assim, tentando agradar. Né? E o outro perfil é isso. O líder brasileiro, ele se prende muito no poder do cargo e, consequentemente, do status. Né? E essa primeira experiência mais forte que eu tive de liderança, que foi na época do Exército, aos 18 anos de idade, ela me ensinou justamente ao contrário. Porque você fala, peraí, mas no Exército tem hierarquia? Tem, mas era um cara igual liderando os iguais. Porque eu saí daquele time do mesmo jeito, era soldado igual, estava fazendo o curso de cabo, porque quando eu me formei cabo, você se forma depois que você serve. Você vira cabo da reserva. Então isso quer dizer o quê? Que durante aquilo ali você está se preparando para ser. Então, era um cara jovem de 18 anos liderando outros caras jovens de 18 anos que tinham as mesmas vontades. Então, você começa a perceber que você é mais um. Entendeu? Você é mais um, com um papel diferente, mas você é mais um. Então, isso é ruim? Não, isso é ótimo. Porque quando você percebe que você é mais um, você percebe o quê? Que o time é todo mundo, que a responsabilidade não é minha, é de todos. Que todo mundo tem que fazer a coisa acontecer. Que talvez no meu papel destacado eu tenha uma responsabilidade diferente. Tem que prestar alguma conta diferente, né? Por exemplo, voltando ao caso do Exército, se alguma coisa não acontecesse bem, eles não iam pegar no pé do soldado, era do cara que estava liderando a tropa. Mas, por outro lado, era todo mundo igual, né? Então, eu acho que as empresas estão começando a perceber isso, estão começando a trabalhar isso, por bem e por mal, porque tem coisa que está acontecendo independente da vontade da empresa. Sim. Quando você olha, por exemplo, a geração Z, que é a geração que está agora com uns 20 e poucos anos de idade, e está entrando forte no mercado de trabalho, essa geração, ela ama a diversidade, ela odeia preconceito, ela odeia formalidades, ela odeia títulos. Então, até por questão de sobrevivência para os novos tempos e futuro, elas precisam entender que aquele líder precisa tratar aquele menino que chegou agora, sim, do mesmo jeito, senta igual, pega, põe ali, e aí, o que você acha, menino? Né? É questão de sobrevivência. E que bom que é assim, né? Que bom que o mundo está mudando em algumas esferas para pior, mas em muitas esferas para melhor, e na minha opinião, isso é uma evolução, né? É uma evolução. Porque o modelo do poder estatutário, de status do líder, ele traz inevitavelmente a postura de comando e controle, né? Então, você faz o que eu mando e eu vou controlar para ver se você está fazendo o que eu mando. E isso inibe inovação, porque uma das coisas que mais inibe inovação é a hierarquia. As pessoas não vão criar nada, né? Porque elas sabem, deixa eu fazer o que o chefe está mandando, né? Ela inibe até o clima organizacional, a cultura fica extremamente engessada, e que é tudo que as empresas de agora não podem ser, né? Elas precisam ser ágeis, precisam ser flexíveis, precisam ser dinâmicas, né? Então, essa liderança do igual para iguais, ela se incorpora muito melhor nos momentos que vivemos e viveremos com mais intensidade. Muito legal isso aí. Realmente, um outro ponto que você está falando, né, que às vezes eu vejo umas vagas assim, né, que aí você vê lá, né, o cara tem que ser, por exemplo, um gerente. Vamos contratar um gerente, aí põe lá, o cara tem que ter, primeiro o cara tem que ter alguns títulos, depois o cara tem que falar não sei quantas línguas, o cara tem que ser, aí começa, flexível, proativo, 30 itens. E aí vai. É possível ter uma pessoa assim? Os RHs continuam insistindo nessa proposta de encontrar alguém assim? Cara, qual é a tua visão? Estão aprendendo, mas ainda insistem. Aquele paradoxo do Superman, da Mulher Maravilha. Não existe. E justamente, por que um líder ele tem a responsabilidade, na maioria das vezes, de liderar um time, né? Porque a riqueza, estando no time, você vai completar as competências pela diversidade. Perfeito. Então, por exemplo, voltando à ideia do DISC que você disse, se eu tenho no time alguém que é D, alguém que é I, alguém que é S, alguém que é C, e todo mundo tá alinhado com os mesmos objetivos, tem valores parecidos, então é claro que isso vai ser o time riquíssimo. Riquíssimo. Porém, o que eu percebo, e tem até uma coisa que aconteceu comigo uma vez, obviamente não vou citar nomes de pessoas, mas numa empresa que eu trabalhei como RH, né? Uma vez um líder chegou e falou assim, Marcelo, a gente vai ter uma vaga lá na área de engenharia, falou assim, vai ter uma vaga lá para engenheiros trainees, e eu queria ajudar vocês do RH a selecionarem as pessoas que têm um perfil bom pra gente. Eu falei, pô, perfeito, senta aí, vamos escrever. E ele começou a citar características de formação, de perfil e tal,
que fossem adequadas para aquelas 2 ou 3 vagas que ele teria. E quando ele acabou de falar, eu acabei de escrever, eu olhei para o papel, olhei para ele, olhei para o papel, olhei para ele, falei, cara, isso aqui é um clone seu, assim, né? Você quer pessoas exatamente iguais a você. Ele, sim, porque é mais fácil. É lógico que é mais fácil. É muito mais fácil você falar com quem pensa igual a você. Mais fácil e mais pobre, e mais pobre. Foi o que eu disse pra ele. Eu não usei essa palavra, mas falei, cara, mas você tá perdendo uma grande oportunidade de ter gente que vem com uma ideia diferente, vem com uma sacada genial. E no entanto, ele insistiu. A gente teve que insistir com ele para poder funcionar do jeito que tinha que acontecer. Mas eu me lembro que isso ainda é muito comum, Luiz, sabe? Das pessoas quererem pessoas que pensam iguais a ela, que sejam iguais a ela. E essa diversidade que vai gerando a possibilidade de se complementar, né? Gosto muito de uma metáfora, que certamente vocês vão entender bem, que a liderança, até então, um tempo atrás, e ainda tem líder que ainda faz desse jeito, ela era muito parecida com uma embarcação de remo. Se você for olhar aquelas competições de remo antigas, hoje não, todo mundo olha pra frente e sai remando junto. Antigamente tinha 4 caras remando de costas e um cara sem remar na frente com megafone, dizendo rema, 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 pra esquerda, pra direita. Ou seja, só aquele cara via para onde o barco ia e eu só precisava de pessoas que tivessem ritmo, força e resistência, certo? Essa era a liderança tradicional. Quem tinha que saber para onde a empresa vai. O cara. É só o cara, é só o líder, que não precisava nem remar, entendeu? Não precisava nem remar, né? Ou seja, eu te contratei para remar, entendeu? E eu digo que a liderança hoje ela é muito mais um bote de rafting. Quando você olha o rafting tá todo mundo olhando para frente, todo mundo tá remando, inclusive o líder. Via de regra, o líder do bote tá lá no fundo. Numa loucura. Tá, uma barulheira, uma turbulência. E isso que é legal. Porque quando o cara que tá ali na frente do bote vê um desafio, ele não precisa esperar o líder gritar. Até porque ele tá numa posição mais estratégica, ele vai ver primeiro. É ele que vai gritar, ele que vai dizer, tem uma pedra, entendeu? E ele tem autonomia. Ele tem autonomia. E naquele momento, ele se tornou o líder. Ele que deu a deixa. Então, as empresas de hoje precisam de pessoas como um bote de rafting e líderes como o líder do rafting. Por uma razão especial. Sabe qual que é? Hoje, o mercado são águas turbulentas, não são águas tranquilas. Sim. O remo só funciona em águas tranquilas. Né? Entendeu? Não tem mais oceano azul. E eu pergunto, eu falo pro Luiz, né? E aí, minha vida, como foi o dia, né, na empresa? Né? E ele fala, nossa, só turbulência, né? É todo dia então não tem dia assim, né? É o normal. O normal é normal. esse, né, vida? Sempre problemas, né? A vida é resolver problemas. Então imagina aquela liderança de um só sabe para onde vai, o resto só obedece num ambiente desse. Não funciona. Não funciona. A gente tem trazido um conceito mais recente sobre essa questão do âmbito empresarial. Eu tenho falado bastante com a turma, né, que é sobre a gente trouxe isso do mercado financeiro, que é o tal do equity. Até tenho visto algumas pessoas falando sobre isso, né? O equity é um valor, que ele não é um valor que eu consigo, numa calculadora, mensurar de forma tão objetiva. E o que é um equity de um profissional, né? E é claro que isso é bom para ele, não é que a empresa fica lá fazendo isso, né? É bom ele saber o valor e para onde ele quer se direcionar. E uma das coisas que eu tenho apresentado é que a sua contribuição técnica, isso a gente pode até depois abrir esse parêntese, que eu acho também que a gente tem se perdido com relação a buscar o fundamento das coisas, né? Mas eu acho que por conta dessa diversidade, se Deus quiser, nós vamos ter jovens aí que vão ter interesse em buscar esse fundamento, né? Mas infelizmente a gente tem visto as coisas muito no âmbito superficial, né? E a gente precisa do fundamento. Mas uma vez vencendo a parte técnica, porque ninguém vai recrutar alguém que ele não tem a parte técnica que complete para aquela atribuição. Ele precisa de skills específicos, técnicos para aquilo. É isso. Mas isso é uma pequena parcela. Porque a maior parcela de valor dele, e a gente considera isso, é no âmbito do relacionamento. E aí eu trouxe até... Você atua bastante com esse autor, né, que é o Stephen Covey. Sim, gosto muito. Ele tem um livro que é A Terceira Alternativa, que eu achei fantástico. Muito bom. A sinergia. Porque você só é capaz de evoluir a partir do momento que eu tenho o outro. Eu tenho um limite de evolução das minhas ideias quando eu estou sozinho. Porque antigamente o cientista ficava lá no laboratório sozinho pensando, beleza, ele podia ir até um determinado patamar. E ele nos trouxe uma abordagem que eu achei fantástica, para que eu possa evoluir, então. Aí você imagina, o meu valor como profissional, ele vai aumentar quanto mais eu conseguir interagir com as pessoas e buscar soluções, não mais sozinho, mas com outras pessoas. Então,
veja, a contribuição do relacionamento, e aí começa. Tá bom, mas como é que eu posso me relacionar bem com pessoas que são diferentes de mim? Né? Será que esse não é um tema que tem sido cada vez mais importante também das empresas? Ah, sim. E isso traz a leveza também, né? Quando você inclui o outro, né, na ideia, às vezes demora mais, porque você tem que ouvir, né? É mais fácil você decidir sozinho, mas aquilo se torna mais sustentável, porque foi construído por pessoas que viam as coisas de maneira diferente, com formações diferentes, experiências diferentes, mas também aquilo gera algo que todos os líderes querem, pessoas mais engajadas para executar. Porque as pessoas tendem a se engajar mais naquilo que elas ajudaram a criar, e não aquilo que elas pegaram pronto e tiveram que simplesmente obedecer. Então, isso deixa tudo mais fluido, mais leve, mais dinâmico, que é o que a gente precisa, né? Mas isso que você traz, Luiz, realmente é uma grande verdade e é um ponto que as empresas estão olhando com uma atenção especial, até porque a diversidade, apesar de ser um valor importantíssimo para a sociedade, ela virou moda. Então, muitas empresas estão aderindo à ideia do diverso e tal, pela questão de compliance, de governança, ESG, e que de forma é um caminho, se é por aí que vá. Mas eu gosto quando a empresa, o líder, eles percebem a diversidade muito mais do que um fator social, ou bonitinho, ou moderninho. Vem como algo que traz resultados. Quando eu fiz o meu mestrado em inovação e design, eu estudei muito um tema que ainda é muito recente, que a gente chama de inovação cognitiva. O que é inovação cognitiva? É quando você tem pessoas juntas e de maneira... com a cognição, com a capacidade de pensar e tal, elas criam inovação. E qual que é o ingrediente básico para você ter uma inovação cognitiva em grupo? É você ter pessoas com ideias, formações, visões diferentes. Entendeu? Senão não inova. Olha só que interessante, fazendo um paralelo aqui com a nossa temática sobre as constelações, né? Isso. Você sabe onde nasce, onde é o berço da diversidade? Onde? É quando eu incluo o meu papai e a minha mamãe. Olha que legal. No meu coração, Olha porque que eles são duas pessoas diferentes. E a gente vem falando bastante aqui que, normalmente, muitos problemas que a gente encontra são pessoas que acabam excluindo um ou outro. Então, o começo da inclusão, da diversidade, passa por aceitar meu papai. Isso é incrível. Eu estava esperando o momento para trazer essa questão. E eu acho que é um ponto essencial, né? Antes de ir para isso, o que eu percebo quando eu estou dando aula, né? Normalmente nos MBAs em negócios, né? Enfim, os alunos, essa aula de liderança, né? De equipe, sistemas, né? Resolução de conflito, são aulas que eles ficam assim... super e com muitas questões, porque realmente as pessoas, o principal conflito é esse que você trouxe. As pessoas buscam pessoas iguais. Nos relacionamentos, relacionamento amoroso, a gente fica o tempo inteiro tentando mudar o outro, né? E quando eu atendendo as mulheres, né? Muitas vezes elas sentam diante de mim e aí elas começam, não, porque... eu sou assim, o pai faz assim, o pai faz assado, o pai faz de outro jeito, quer dizer, um jeito diferente do dela fazer, né? E ela vê problema nisso. Por ser diferente. Por ser diferente. Então, percebe, as pessoas estão o tempo inteiro, como esse cara que você falou do RH, procurando ou encontrar pessoas iguais, nunca vão encontrar, né? Mas parecidas, e perdendo a grande evolução que é estar com o diferente, porque o diferente é o que vai efetivamente me tirar do lugar, me mover, vai ser difícil, eu vou olhar para aquilo e vou falar, puxa vida, né? Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, pensar de uma outra forma, e isso realmente nasce na nossa experiência com os nossos pais. Belíssimo. Que legal. Porque eu não sei quase nada sobre isso, tanto que se a gente entrar nessa vibe, eu seria um entrevistador. Vou começar a perguntar. Porque eu sou muito curioso em relação a isso. Eu não tinha pensado nisso. E faz todo sentido. Maravilhoso. Maravilhoso. Porque, né, esse é o nosso lado masculino, todos nós, né, temos o feminino e o masculino dentro da gente. E muitas vezes, pela forma como nós, quando crianças, nos relacionamos, fizemos as experiências com os nossos pais, a gente olha para eles e começa a dizer: nossa, do jeito da mamãe é melhor, do jeito do papai é pior, do jeito do papai é melhor, do jeito da mamãe é pior. E eu começo a fazer comparações
E aí elas seguem comigo ao longo da vida, a partir dessas comparações. Então, quando nós estamos em paz com os nossos pais, do jeito que eles são, sem precisar escolher um lado, a gente tende a aceitar e nos relacionar melhor com as outras pessoas. Então, uma pessoa que é brigada com os pais, ela provavelmente, ou ela está escolhendo um lado, né, ela acha que um dos lados é melhor, ela provavelmente vai reproduzir essa forma no sistema dela. E como líder também. Eu acho que está na hora do café, hein? Não, já botei para esquentar a criança aqui. Mas olha que interessante, aí depois eu ponho na mesa e aí vocês vão avançando enquanto eu faço o cafezinho. Eu sempre tive muita dificuldade de aceitar o diferente. Muita dificuldade. Tanto que eu sempre fui colocado, né, por pessoas da minha família como uma pessoa com... Não só da família. Tô falando especificamente da família, porque eles não têm opção de me abandonar. Né? Pois é. Os outros têm. Tem então, que tolerar, né? Tolerar, são obrigados. Né? Então, e aí, você tem, como é que fala? Um posicionamento... forte. Que não muda e só tal. Você acha que é o certo? Quer que eu comece a falar aqui, minha vida? Não, né? Eu acho que já deu já deu pra entender. Já deu pra entender. Sendo leve, ser firme. Para não dizer teimoso, né? Cabeça dura e tal. Então, o que acontece? Aí eu comecei a estudar, né? Por que é tão difícil a gente aceitar o diferente? O primeiro ponto é esse que a gente falou. E o segundo ponto é que nós possuímos a gente já falou isso em outros podcasts, né? Mas a gente possui uma tendência de julgamento. Sim. Esse eu acho, principal barreira. A grande mancada que eu tive ao longo da minha vida, que é o fato de julgar, aí eu condeno, aí eu já não consigo me abrir ao novo. Então, quando a gente se retira e deixa o outro ser do jeito que ele quiser ser, e tá tudo bem, fica mais fácil aceitar o diferente. Porque o julgamento ele usa, via de regra, como métrica o nosso jeito de ser. E quem diz que o nosso jeito é o único e é o perfeito, né? Mas você citou o Stephen Covey, e o Covey, num dos livros dele, o Liderança Baseada em Princípios, ele fala dos cânceres, né? Quais são os cânceres dos relacionamentos e tal. E ele cita alguns, e 2 deles vocês citaram exatamente agora. Ele diz que o que atrapalha muito os relacionamentos é justamente a comparação e o julgamento. Sim. Entre outros, ele fala 5. Ele tem bolo? Chegou. Valeu, Renan. Nossa, rapaz, o Renan é a pessoa mais importante nesse momento aqui. Olha só, e a gente vai aproveitar para falar aqui, ó. Isso, põe na tela aí, Renan. A patrocinadora aqui do nosso café, minha querida Fabíola, do Girassol Alimentação Funcional. Gente, eu sempre falo, primeiro agradecer, Fabíola, né, toda o seu apoio a esse projeto, você está aqui com a gente hoje. Gratidão, viu, por todo o capricho que você teve em preparar, e eu vou explicar agora um pouquinho o que a Fabíola faz, né? Ela tem 2 bolo segmentos. O bolo é diferente, é funcional, não é? Funcional. Dá pra ver. E a Fabíola, né, é uma querida, eu sou também muito fã da Fabíola como pessoa, como profissional, ela traz para o negócio dela, ela tem 2 linhas hoje quem está aqui é o Girassol, né? Mas ela também tem a I Love Palhas, ela faz palhas italianas maravilhosas, eu sou cliente da Fabíola e adoro os produtos dela, e assim, junto a toda a qualidade dos produtos, você vai perceber, ela também ela é muito caprichosa, sabe? Ela entrega tudo assim, você vê que tem um capricho na etiqueta, na embalagem, nos detalhes, no tratamento, né? O Luiz esteve com ela, falou, tô encantado com a Fabíola, como pessoa educada, né? E trouxe com aquela... Então, eu adoro a Fabíola, adoro o trabalho dela e também fico muito feliz e honrada, Fabíola, de ter você aqui com a gente, apoiando esse podcast. Então, ela fala, hoje a Girassol faz, né, essa parte da alimentação funcional, ela tem um cardápio bem completo, com congelados também, você pode, né, para nossa correria de vida, às vezes você compra, pode pôr no congelador e depois vai direto para o micro-ondas para você fazer um lanche. E também a alimentação saudável também traz mais leveza para a vida, né? Porque depois de uma alimentação pesada, né, minha vida? O outro dia... Depois da feijoada... Então, ela tem um menu, smart e funcional, né? E aí tem lá na rede social dela, vocês vão encontrar todos o cardápio completo, né? Pode acioná-la. Vou deixar o @ dela aí para vocês, está aqui na descrição do vídeo. Gratidão, Fabíola, de estar aqui conosco, viu? Um beijo para você.
Bonito, hein? Vou querer Uma conhecer. formiguinha aqui. Ela é de o Lorena. trabalho dela. Ela é de muito Lorena. bom. Vizinha. Vizinha. Eu vou encomendar um ovo de Páscoa dela de 70%. Obrigado. O chocolate 70%. Obrigado. Falar nisso, você disse que estar de bem, em paz com os pais, né? Sim. E eu tava pensando o quanto eu sou feliz de estar muito em bem, em paz e com os meus pais. E o meu pai e minha mãe, eu me lembrei disso porque eles estão por aí. Na verdade, eu trouxe eles de cruzeiro, só não trouxe aqui no estúdio. Larguei eles ali em Aparecida, estão passeando. Daqui a pouquinho eu volto, pego eles. Toda oportunidade que eu tenho de incluí-los na minha vida, para mim é tão prazeroso, né? Porque realmente, assim, a cada conversa, vindo da minha cidade até aqui com os dois, cara, assim, ao mesmo tempo ensina coisas, mas aprende muito. Marcelo, muito legal. Pois muito é. Legal. Exatamente, isso que eu ia falar. Quando nós vemos uma pessoa bem-sucedida, a gente olha e imediatamente a gente enxerga os pais atrás, né? Aliás, os pais estão sempre atrás da gente, né? Só que tem gente que às vezes não vai muito bem porque tá deixando um para trás, né? E tem como fala, um ensaio mental, uma meditação que o Bert Hellinger traz em um dos livros dele, né? Que é bem bacana, que ele faz a gente fazer uma reflexão de colocar os pais, mãe do lado esquerdo, pai do lado direito, você sentir os seus pais atrás de você, fazer uma conexão com eles e perceber. Tem alguém que está ficando um pouco mais para trás? Olha que interessante. E aí você só consegue fazer isso num movimento, né, de silêncio mesmo, de concentração e meditação, para você conseguir perceber a energia. Porque para você decolar na vida, você precisa dos dois. Pois é, meditação, né? Viu, Jô? Uma coisa, fui tão ogro a vida inteira para essas coisas, a ponto de falar, nossa, que bobagem, né? E até que eu comecei a estudar muito uma outra dimensão, é muito inédito isso, muito novo. Mas comecei a estudar, a gente fala muito de hard skills, soft skills. Sim. Eu comecei a estudar as inner skills, que é um tema que é muito novo no mundo e eu, sem nenhum tipo de prepotência, quem está trazendo essa ideia mais para o Brasil, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que quase tudo sou eu que estou dizendo. Que legal! Escrevi um livro sobre isso. Tal. Acho que a gente vai precisar trazer o Marcelo para falar sobre isso. Se tiver bolo, pode vir. Se tiver o café feito na hora. Mas e eu comecei a ver o quanto isso é importante. Aí, aquela coisa igual do exército, né? Já que entra de cabeça, né? Eu falei, não, preciso entender mais isso. Fui fazer uma pós-graduação em neurociências, mindfulness e psicologia positiva. Cara, sensacional. Eu ainda sou ogro porque eu não tenho toda essa grandeza de conseguir meditar assim com tanta qualidade, mas já estou evoluindo. Legal, e eu vi Marcelo. que, olha, quanta coisa mudou na minha forma de pensar, na minha forma de enxergar, foco. Porque, menina, na verdade, é demais. A meditação é um centramento, né? Pois é, está na sua própria presença, Exatamente. né? É você conseguir silenciar a mente. Não normal, não, na verdade... que é? Na verdade, é você. Nós trouxemos, inclusive, né, o Laureano, que tem uma experiência grande, né, em meditação. A gente, né, sobre a meditação e como a mente funciona nessa correria do mundo, né? Nós temos uma âncora. No coaching a gente fala bastante sobre. Nós temos uma âncora que fica escondidinha aqui, que é o nosso processo de respiração. Né? Vamos brindar? Opa! Antes de falar disso. Faz uma foto aí, Renan, do nosso tudo de brinde. bom. Aí, brinde. Aí, ó. Vai lá, Renan. Vamos lá. Pô, porque a presença do Marcelo aqui não tem o que... Tem que porque daqui a pouco ele vai pra Bahia. Aí. Muito bom. Eu sou viciado em café. E esse aqui eu já experimentei, delicioso. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Mas essa âncora, ela nos faz acalmar a avalanche de pensamentos que nós temos. E aí, sem querer entrar muito nesse tema, né? Porque aqui a gente está falando mais de liderança, né? Mas os nossos pensamentos, de certa forma, muitas vezes são involuntários e nos trazem medos e receios que às vezes não se concretizam e fantasias, enfim. E a meditação nos traz a possibilidade de trazer, até tem um livro, né, que a gente gosta, né, O Poder do Agora, nos traz a oportunidade de fazer o que é necessário no agora. Porque a nossa mente fica tão ali pensando no que eu preciso, no que eu tenho que fazer, que não sei o que os outros acham. Muita ansiedade olhando o futuro, né? Porque eu não consigo fazer nada com essa estrutura de pensamento. O processo, na verdade, a mente está fazendo aquilo que ela faz mesmo, né? Pensar, que ela está
Só que a questão não é controlar, né? A base da meditação não é você controlar a sua mente, mas você compreender para onde a sua mente está indo, que pensamentos estão vindo, para você entender. Se está mais no passado, se está mais no futuro, tá lá falando o que você tem que fazer, Então, exercer a meditação é a partir do momento que você começa a prestar atenção no seu dia, no que você está fazendo agora, né? Se você está presente nesse sentido, e aí você conseguir num momento diário que você tirar, sei lá, né, seus 10, 15, 20 minutos de manhã, parar e conseguir fazer esse momento de olhar para onde a sua mente está indo, né? E ficar na sua presença só, sem ficar pensando no amanhã. Mas é difícil mesmo, né? Por isso que eu falo, eu sou ogro, eu tô desenvolvendo, sou um Pokémon em evolução. É um trabalho, não é fácil amor, mesmo. Quando a gente pensou, né, em trazer o Marcelo, eu tinha uma pergunta para ele. Qual é a pergunta? Que é o seguinte: podemos voltar para o tema da liderança? Mas tudo tem a ver com liderança, mas eu gosto da ideia. Você você tem a oportunidade de ter acesso a várias empresas, diferentes mercados, diferentes contextos e tudo. E nessa sua caminhada, claro que é complicado a gente contextualizar, mas eu digo com o cenário que a gente tem hoje, com o que você está vendo hoje. Quer dizer, a gente mal saiu de uma pandemia, já eclodiu essa guerra. Enfim, nós vamos ter aí um processo eleitoral que é conturbado, né? Como sempre no Brasil. Sempre. Como é que você está vendo que características e que competências, né, você tem vislumbrado que são importantes para o líder passar por essas situações todas que estão acontecendo? Né? Como é que você tem visto o papel e as competências que esse cara tem que estar trazendo? Claro, sem aquilo que a gente falou de ser um super-homem, que a gente sabe que não vai ser. Sim. Né? Comenta pra gente um pouco, assim, que competências os caras precisam ter para passar por esse momento, né? Cara, que legal isso, porque assim, quando você vai beber em várias fontes diferentes, você descobre coisas que, de certa forma, convergem, mas que são diferentes, né? Então, até um pouquíssimo tempo atrás, foi feito um estudo no Fórum Econômico Mundial, onde eles perceberam justamente as competências que eram importantes para esse novo mundo que está se desenhando, e justamente quais aquelas que precisam ser priorizadas, né? E a que apareceu em primeiro lugar, isso tem muito a ver com a liderança, e muitas empresas realmente valorizam ela, é a questão do resolver problemas complexos. Então, eles fizeram uma lista de 10, essa ficou em primeiro lugar. Então, por quê? Porque a gente já percebe que o mundo de hoje, ele tem muitos problemas complexos. Os problemas de agora não são tão simples de serem resolvidos, né? Sim. Vale só um destaque, né? Que complexo é diferente de difícil, né? Complexo é aquilo que tem muitas variáveis envolvidas, que tem muitas coisas que se você mexer no botãozinho você desregula o outro, então isso faz com que as coisas sejam mais complexas, né? Só que esse Fórum Econômico Mundial que determinou isso, ele foi muito recente, foi no ano 2020, final de 2019, e eles falaram, essas são as competências, entre essas tem outras, que são as mais importantes, é 2025. Aí começou a pandemia. As coisas ficaram ainda mais complexas. Aí isso continuou sendo importante. Mas assim, o negócio virou de pirueta, sabe? Começou a surgir outras visões. E eu gosto, por isso que eu falo que tem várias fontes que a gente vai buscando, eu gosto mais de responder a sua pergunta dizendo o seguinte, as competências importantes para a liderança no mundo de hoje e do futuro são aquelas que têm a ver com o que a gente chama de liderança 4.0. O que é liderança 4.0? É a liderança que está mais alinhada com a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É a internet das coisas, né? O IoT. É quando máquina está conversando com máquina. É quando a produtividade ela é muito mais tecnológica do que humana. Então, nesse espectro, você fala assim, tá, então aonde que o ser humano entra ali? Então o ser humano não vai ser mais útil? Não, pelo contrário. O ser humano, para ser útil dentro da indústria 4.0, ele tem que ser cada vez mais humano, certo? Então ele não pode, nem deve, nem precisa concorrer com as máquinas. Porque a inteligência algorítmica, ela vai ser muito mais bem feita pelas máquinas. Tudo que é repetitivo, faz esforço repetitivo, vai ser muito melhor feito pelas máquinas. Então o ser humano tem que ter o quê? Tem que ter mais sensibilidade, mais intuição, tem que ser mais criativo, tem que ser flexível, tem que ser inovador, coisa que as máquinas, por hora, ainda não conseguem. Digo por hora, porque a gente não sabe, né? Por hora não conseguem ser. Então, o que eu falo que o líder 4.0 tem que ser? É o líder que está preparado para liderar pessoas
num ambiente em que eu não vou precisar mais da mão, do braço, da força, Sim. né? Onde eu não vou precisar mais de pessoas para fazer serviços repetitivos, chatos. Então, onde que eu vou me concentrar o meu olhar? É justamente em extrair das pessoas as suas potencialidades em criar, inovar, pensar diferente, gerar um ambiente gostoso, leve, clima, bom humor. Enfim, são essas coisas que eu tenho que extrair. Aí vem a resposta da sua pergunta, Luiz. Quais são as competências, as habilidades que o líder tem que ter nesse cenário, né? É justamente de empoderar as pessoas em vez de decidir sozinho, né? É a capacidade de ouvir mais do que falar, né? É a capacidade de incentivar as pessoas a tomarem as rédeas dos seus caminhos, das soluções. Enfim, são aquelas que lidam com as pessoas de maneira muito mais efetiva, né? Tratando a pessoa como pessoa e não como uma máquina que está ali para trabalhar de tal hora até tal hora fazendo X peças por dia. Então, a liderança moderna e do futuro, ela é muito mais essa, né? Só que aí você bate em algumas teclas que você fala, poxa, será que todo mundo é assim? Claro que não. Todo mundo vai ser facilmente assim? É óbvio que não. Porque isso também bate em alguns problemas, podemos assim dizer, que vão muito além, né, das competências e habilidades. Por exemplo, por que muito líder não consegue ouvir o outro? Como a gente estava falando agora há pouco. Porque falta a ele humildade. Aí como é que você treina a humildade? Como é que você capacita não seja arrogante? Entendeu? E aí volta naquela questão... Entendeu? Aí que bate, aí que é o problema. E aí volta naquela questão do aprendizado que você teve lá no Exército, de que nós somos ali mais um, exatamente, somos iguais, né? Fala, e é por isso que eu tenho falado, essa palavra bonitinha que eu falei pra vocês aí, que muita gente certamente não ouviu falar, que são as inner skills. Porque tá vendo que a liderança de agora e do futuro, e os profissionais de maneira geral, a carreira de maneira geral, ela tá se tornando cada vez mais inner. O que é inner? É interna, de dentro. Sim. Perfeito. Então, eu tenho que aprender a fazer uma boa gestão do tempo. Cara, isso é uma soft skill sensacional. Certo? Mas se você não tiver um senso de propósito que te ajuda a priorizar, velho, que é inner... É isso aí. Entendeu? Sensacional. Não vai fazer boa gestão do tempo. Né? Entendeu? Pô, tem muita relação com o que a gente fala isso aqui. Só que, como você falou, é muito bacana, né? A gente poder ter essa oportunidade de... É um papo maluco, na verdade, isso aí. Não, é meio doido, não? Não. E aí que eu quero trazer uma outra coisa aqui para dar mais uma pitada de pimenta na nossa conversa aqui, que é a seguinte. Aí eu vou perguntar para vocês dois, né? Pô, bacana, né? Você vê que tudo isso que a gente está falando aqui, a gente tem maior energia para falar e tal, mas a vida que está acontecendo lá fora é pagar conta, é um casamento, às vezes, que tem suas dificuldades, a família, às vezes, ela é confrontada com um processo de doença, uma perda de alguém que a gente ama. Quando tem filhos, aí já complica mais um pouco. Aí você vê esse cara dentro lá da empresa, aí chega o chefe, ainda... chicote na mão. Sei lá o contexto que for, com as adversidades que a empresa está também querendo sobreviver. Porque hoje as empresas... Claro, tem aí as top 5 no mundo, top 10, mas tirando as outras, é todo mundo querendo sobreviver. Sim. Né? Inclusive essas também. Também. Porque a Nokia era top 5 e hoje está se reinventando. Né? Essas empresas inovam por sobrevivência. Né? Então, aí a pergunta é, o que vai fazer o cara levantar todo dia e fazer tudo isso que a gente está falando? Né? Inclusive o líder, né? Porque o cara também tem as suas dinâmicas de... E aí? Pois é, que pergunta difícil, né? Eu acho que no caso do líder, que é o assunto principal nosso aqui, eu acho que quando ele percebe que o papel dele, muito mais do que trazer lucro para a empresa e resultados, né, imediatos, é deixar um legado, ele se mobiliza mais. Né? Como a Ju falou agora há pouco, o líder ele tem um papel muito bonito, que é o papel de desenvolver pessoas, de fazer pessoas melhores. Sim. Agora, é claro que não é só isso, né? Se ele for só para fazer pessoas melhores, mas não bater a meta, não cumprir os planos estratégicos da empresa, ele também não vai ser um bom líder. Perfeito. Então, o que eu entendo? Que o que mobiliza as pessoas a levantarem de manhã, em especial o líder, é quando ele percebe que ele está ali muito mais do que ganhar dinheiro e também está ali muito mais do que fazer a empresa ganhar dinheiro. Né? Ou tem algo maior dentro do... E esse maior é deixar uma marca registrada efetivamente no coração de todos os liderados. Né?
um aprendizado, uma lição, uma potencialização. A gente citou bastante o Stephen Covey aqui, né? Me permitam citar mais uma vez. Mas ele tem uma definição muito boa de liderança que eu nunca vi ninguém citar igual a ele. Porque todo mundo, quando fala de liderança, mesmo os escritores mais clássicos, né? Você pega lá o cara do Monge Executivo, eles falam que é uma habilidade influenciar pessoas e tal. Sim. Todo mundo vai nessa linha. O Covey, ele vai numa linha interessante. Ele fala assim, liderança é a capacidade de você despertar nas pessoas as potencialidades que nem elas sabiam que elas tinham. Isso. Entendeu? Então, eu acho sensacional. E isso você faz de que jeito? Quando você percebe que a sua missão é essa. A sua missão é fazer um cara que achava que não era capaz, perceber que é capaz. E qual que é o subproduto, ou melhor, qual que é o efeito disso tudo? É mais lucro para a empresa, é mais resultado. Sim. Então, na verdade, eu percebo que as ordens estão invertidas, sabe? Muito líder do tipo, não, eu tenho que bater minha meta, tenho que fazer a empresa dar resultado. E quando der tempo, e nem sempre dá, aí eu vou dar mais atenção para minha equipe, vou ouvir mais, vou fazer uma reunião para bater papo. Cara, é o contrário. Sim. Porque quando você dedica mais tempo para as pessoas, elas que vão trazer o resultado, elas que vão fazer a meta acontecer, elas vão fazer a estratégia funcionar. Então, eu acho que esse propósito maior da liderança, que faz ele acordar de manhã, deveria ser esse. Aí você pode me perguntar, e qual que seria o propósito do liderado? É de encontrar um líder desse. Porque quando ele encontra um líder desse, ele vai trabalhar mais motivado todo dia, você pode ter certeza. Então, o Luiz vai complementar numa visão que ele também tem sobre isso, né? Mais um ponto importante aí do que você está falando, né? Na verdade, quando nós nos colocamos lá dentro desse processo de ir trabalhar, né? Pagar conta, etc. A gente está falando até dos ciclos, né? Que o Bert Hellinger fala, né? Dos 5 ciclos do amor. E o quinto, quando a gente chega, porque o primeiro lá é tomar o amor dos nossos pais, né? E assim vai. Quando a gente chega lá no quinto, nós já estamos servindo a um propósito muito maior, né? Ao propósito de uma existência que a gente, vamos dizer, a gente leva até para um nível espiritual, que é o seu ser no mundo mesmo, isso, né? Mas antes disso, tem lá algumas questões, né? Que você se dar conta, não se dar conta, você dar conta da sua própria vida, né? Então, quando ele traz, né? O Luiz está trazendo essa questão do acordar todo dia, né? Existe, Marcelo, talvez até legal você também trazer como você pensa isso. Eu também, desde quando eu comecei a dar aula há uns 12 anos atrás, né? 14 anos, já mudou um pouco isso também com relação aos processos motivacionais, que são tanto estudados, né, com o tempo, né? E existia como a gente fala, né, Nutella um pouco essa questão motivacional, né? Você deve lembrar disso também, que a gente sempre via aquela questão da motivação como algo assim, nossa, a gente tem que estar sempre muito motivado, né? E aí falando, vamos pegar a sua vida, né? É todo dia que você acorda lá altamente motivado para fazer tudo, né? É verdade. Nem todo dia, né? E em tempos espinhosos que vivemos, tem dia que você acorda até desanimado. É o contrário, né? Exatamente. Muitas vezes nós nos deparamos com esse processo de acordar e falar, poxa vida, aí com todo esse contexto, né? Então, a gente tem uma família, a gente tem conta para pagar, a gente tem lá um investimento que a gente fez, uma casa, tem a mulher... Entendeu? É só um exemplo, né, Luiz? É só mais um exemplo. É só um exemplo. Os filhos, né? Coitado dos homens. Lá, aqui em casa, né? Tem 3, né? E a escola para 3. Nossa, entendeu? É isso. Então, eu me lembro quando eu ganhei a Ana Júlia, né? Eu me lembro que chegou um dado momento que eu falei assim, nossa, gente, não vai ter um dia mais que eu vou poder, assim... Bem no começo, né, que o bebê precisa muito da gente. Eu falei, gente, não vai existir mais um momento onde eu vou poder, sabe, acordar 10 horas, fazer... Não tinha mais, né? Eu falei, gente, aqui eu tenho que, todo dia eu tenho que fazer, eu acordando bem, acordando mal. Até a nossa cunhada, né? Essa semana a família toda pegou uma virose. Nossa. E aí ela passou a madrugada inteira com uma no hospital. Quando ela chegou em casa, a outra já estava, ela voltou pro hospital, ela nem dormiu. Foi pro hospital com a mais velha. Depois foi ela. A outra não melhorou. E ela foi pro hospital de novo. Ela mal. Aí eu falei, e aí, Dri, você melhorou? Ela falou assim, nessa hora o nosso cérebro deleta o que a gente tem. É verdade. O nosso corpo deleta. Eu tô lá,
Nem lembro mais, eu estava lá a serviço dela. O que eu quero dizer, né? Que ali a gente tem que fazer. Não tem outra... Pode falar aí, né? E no trabalho também tem isso, né? Tem coisa que você tem que fazer. Exatamente, Gostando né? ou não. E o Luiz está querendo trazer essa questão aí. Não, na verdade, acho que é complementar, né? A gente não tem mais essa visão de que existe algo que é definitivo, né? Como você falou, as coisas mudam a todo momento. Mas toda vez que eu tenho dificuldade em entender alguma coisa, eu tento buscar a simplicidade dos meus pais. E nesse processo de entender a questão motivacional, porque eu particularmente tenho tido muito mais dias onde eu não estou motivado do que estar motivado. Muito mais eu não estou. E a pergunta é, o que me faz seguir? Acordar cedo, tá lá todo dia. E cumprir a missão. Ir para academia depois do trabalho. E cumprir a missão. Essa é a questão, né? E não sou só eu, não. No meu trabalho, pessoas que me inspiram muito mais do que talvez eu inspire outras pessoas. Pô, o cara tá lá e fazendo o que tem que ser feito. E aí, meu pai não tá mais vivo. E eu fiz esse movimento de perguntar a ele, né? Pai, o que fazia o senhor levantar todo dia? Movimento interno, né? Conversa com o pai. Né? Porque, pô, eu fico até meio assim, cara, meu pai era incansável, entendeu? E essa geração anterior à nossa que... Fala da história do seu pai, né? Era, pô, os caras não tinha essa, não tinha conversinha, era trabalho, era botar a criançada para, porra, alimento dentro de casa, estudar, não tem essa... Pai do Luiz, né? Para quem sabe um dia, você tem uma chance de ter uma vida um pouco melhor do que a minha. Um pouco mais leve que a minha. É isso aí. É a chance. Então, o que me fez... E a vida é sempre muito dura, né? O que me fez fazer uma reflexão sobre isso é o seguinte. O que eu acho, tá? E aí eu encontrei no Jordan Peterson, que é um autor que tem me mexido bastante comigo. É um livro muito denso, eu recomendo realmente o pessoal ler, cara. É que, na verdade, o que nos move... É claro, eu concordo com a questão do propósito. Sim. Pô, você tá com o livro aí do Simon Sinek, que a gente curte bastante. Fala muito de propósito, Simon Sinek. É bacana. Com certeza, eu tenho lá uma parcela minha que está ali sempre muito alinhada com esse propósito de estar fazendo a coisa, né, que vai ter significado. Mas, acima de tudo, eu faço porque é o certo. Perfeito. Acabou. Perfeito. Por que você faz a cama? Pô, de noite você vai chegar, vai ter que desarrumá-la de novo. É o seu senso de responsabilidade. Por que você vai fazendo as coisas? Porque é o certo. Não tem outra explicação. Perfeito. Eu não vou ser recompensado. Veja, eu posso buscar uma recompensa sobre isso? Claro. Eu vou desenvolver a disciplina, eu vou desenvolver isso, mas assim, mas é uma recompensa que não é a que vai te mover. Até o processo de ir para academia. Não é ela que vai chacoalhar ali todo dia, né? E aí, uma última coisa para voltar o tema para vocês é o seguinte. A gente fala muito sobre competência, Marcelo, mas você falou um negócio que eu achei sensacional, né? Pô, como é que eu desenvolvo a humildade no cara? Porque humildade não é uma competência, é uma virtude. É uma virtude. Tá e aí, talvez o grande desafio nosso, digo todos nós, os líderes, que eu acho que o mundo está precisando de novos líderes. O mundo precisa de pessoas que tenham a coragem de ir lá e fazer tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Porque as pessoas hoje não estão com essa coragem, vai lá Brené Brown dizer sobre isso, porque você é vulnerável, você vai errar, vão te jogar pedra por causa disso. E veja, como que nós podemos, então, desenvolver nas pessoas a possibilidade de que ele queira alcançar aquela virtude. Porque já não é mais competência. Na psicologia positiva fala muito, a gente não discute mais sobre competência. Não, eu digo, claro, tem que discutir. Não, claro, elas que movem resultados. Né? Mas o alicerce disso tudo para manter essa competência. Porque para usar essa competência, antes disso você tem que trabalhar algumas virtudes, né? Então, por exemplo, muitas vezes nós fazendo, por exemplo, né, o próprio fato da gente cuidar da casa, cuidar da questão dos filhos, né? Fazer toda essa gestão. A gente vai, não tem outra pessoa, né? Então, estamos lá, nós temos que fazer tudo isso, né? Então, você assume um senso de responsabilidade. E o que está acontecendo com essa geração, né? É uma geração que talvez procure um sucesso imediato. Isso. Você procura uma resposta imediata. Então, que é assim... eu acabei de começar agora, principalmente com o Instagram, né? Sim. As pessoas olham, as pessoas que já estão, sei lá...
E a gente faz muito essa reflexão, né? Muitas pessoas que têm, assim, sei lá, 100 mil seguidores, né? Aí você vai lá e entra pra dar uma olhada, né? Na pessoa, a gente faz isso. E não é por nada, né? A gente olha e fala, eu falo, vida, como é que pode, né? Às vezes, assim, algumas coisas que, vamos dizer, não vai agregar tanto pra nossa vida. Falando besteira também. Falando besteira, soltando um monte de coisa que não tem nada a ver. Tem muito. Muito. Essa curadoria do que você seguir hoje em dia é muito complexa, né? Porque sim. Eu diria que grande parte ou é raso, ou é vago, ou é errado. Exato, exato. E quer dizer, fica no raso, ou com umas coisas que eu falo assim, nossa vida, como é que pode ter tanta gente que segue, né, esse tipo de conteúdo, esse tipo de... E a gente percebe o quanto a gente perdida, né? O quanto as pessoas estão perdidas, porque elas ficam buscando coisas que não vão levar a vida dela. Elas ficam olhando a realidade do outro, que chegou, sei lá, 100 mil, num nível de riqueza que não sei como, conseguiu, enfim, né, lá com as suas questões. E elas ficam achando que se elas fizerem aqui algumas coisinhas, elas têm que fazer, elas não conseguem, e logo elas se frustram. Né? Então, quando a gente fala dos nossos pais, né? Quando a gente fala dos nossos pais, a gente fala de caras que olharam e falaram assim, não, eu tenho... Assim como porque eu estava falando do Luiz, né? Contar a história do pai dele. O pai dele português, veio na adolescência para o Brasil, teve que desbravar, adolescente, trabalhar, se casou, criou uma família, 3 filhos, taxista, dentre as coisas, né, que o meu sogro fez, outras coisas, mas a última foi como taxista. Ele tinha que acordar todo dia cedo para ir lá trabalhar e fazer algo para trazer sustento para a família, etc. Então, muitas vezes ele não estava lá motivado, né? Meu pai, mais de 30 anos trabalhando na Queiroz Galvão, asfaltando rua, eu viajo com meu pai, e ele fala, minha filha, esse aqui foi no ano tal, a gente construiu essa rodovia aqui, a gente fez isso, fez aquilo, as estradas do Brasil afora, né? Então, não tinha outra opção. O cara tinha que ir, ele, assim, era aquilo, de acordo com os recursos dele, né, com aquilo que, né, ele conseguiu fazer, era isso, e ele fazia, motivado ou não, 5 da manhã, tava lá, ele trabalhando, fazendo, Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que existe um processo. Meu pai saiu lá do sertão do Ceará, 6 anos, 7 anos, já estava na enxada, capinando e plantando para ter o que comer, comia o que produzia, né? Aos 17, 18 anos, ele teve que sair de casa, buscar o trabalho, porque ele já olhou para os pais e falou que meus pais já o que eles tinham para fazer, eles já fizeram. Né? Agora eu preciso seguir o meu caminho. E hoje, cada vez mais, nós estamos vendo jovens ficando, mesmo empregados, porque eu conheço pessoas que têm já sei lá, até níveis bacanas dentro da empresa, mas que eles estão em casa ainda ali. Então, o que eles ainda não tomaram ali dos pais, né? O que eles ainda estão esperando desse processo? E em vez de, não, vou arcar com aquilo que eu posso, com aquilo que eu tenho, que tem eu um consegui, preço, né? Porque tem um preço. E às vezes eles querendo resultados muito rápidos, né? Muito rápidos da sua... muito isso. Da sua vida, né? Então, o processo motivacional, nesse sentido, eu acho que nós estamos conectados a processos, a um propósito maior, que eu acho que serve a vida, né? E isso dá sentido para aquilo que a gente está fazendo, mas em grande parte, na maioria dos momentos da nossa vida, a gente faz porque é nosso mesmo, né? A gente precisa fazer. Não, mas eu acho legal isso que vocês estão dizendo, porque apesar de isso fazer todo sentido e faz, porque eu acho que o que move, na verdade, é isso, né? Mas isso não se distancia da ideia do propósito. Sim. Eu lembro uma vez conversando com um rapaz que estava trabalhando em casa lá como pedreiro, e ele chegava muito cedo para trabalhar, e eu perguntei uma vez para ele assim, eu falei assim, poxa, fez mais ou menos essa pergunta, o que te motiva a vir trabalhar como pedreiro? Um trabalho pesado, né? E ele respondeu assim, o que me motiva é os 3 filhos que eu tenho para criar, se eu não trabalhar eu não tenho dinheiro para pôr comida no prato deles. Aí você fala, esse cara não tem um propósito? É o propósito de ser um bom pai. Sim. De ser um bom pai. Perfeito. E a forma de ser o bom pai era essa, né? Perfeito. Na visão dele, lógico que ser um bom pai vai muito além disso. Mas na visão dele é isso. Então, o propósito sempre vai estar presente. O problema é que a gente não consegue enxergar desse jeito. Legal. Às vezes a gente é mais pragmático, né? E eu também costumo dizer assim, que existem dimensões para você enxergar isso. Existe uma vida que a gente pode ter, que é uma vida muito mais do ter, né? O que eu quero ter, o que eu quero alcançar, o que eu quero comprar. Tem uma vida que é muito mais do fazer, né? O que eu quero fazer de legal, né? E tem a vida do ser. Que legado eu quero deixar, que exemplo eu quero deixar, qual valores eu quero viver.
Quando você está muito preso na essência do ter, e tem razões para isso, tem gente que é assim porque é ganancioso, mas tem gente que não. Que é assim porque não tem. Ela tem que ter para ter a vida digna. Sim. Se ela não tiver, se ela não trabalhar para ganhar aquele dinheiro, ela não vai conseguir comer. Então, sim, mas veja bem, mas quando a gente está olhando nesse prazo, nessa visão mais curta, que é explicável, e eu não critico, é mais do tipo, o que eu preciso ter? O que eu preciso pôr na mesa? Que carro eu vou comprar amanhã? Que seja. A gente não se dedica tempo para olhar o que eu preciso ser. Sim. Entendeu? Então, a questão das virtudes, do caráter, ela só começa a fazer sentido quando você tem coisas que você está feliz com elas. Isso não quer dizer que é ter tudo que você quer, exato, mas você está confortável com o que você tem. Sim. Quando você está fazendo coisas que te deixam felizes, é lógico que entre as coisas que eu gosto, tem as coisas que eu não gosto. Por exemplo, eu adoro viajar. A lazer. Com a minha esposa. Agora, viajar, pegar o avião, ir lá não sei onde, vou em Belém. Cara, eu faço Belém bate e volta. Eu saio de Guarulhos, vou para Belém, de manhã, dou palestra à tarde e volto à noite. Cara, eu odeio fazer isso. Eu odeio por quê? Porque, cara, eu queria estar lá, queria comer lá um peixe, entendeu? E não dá tempo. Então eu falo, ai meu Deus, tem que ir lá. Mas não é, o problema não é ir lá. É eu ir lá e não poder curtir, desfrutar, sabe? Sim, sim. Esse é o lado difícil do meu trabalho. Sim. Mas na hora que eu tô no palco, dando a palestra, acabou. Cara. Vale a pena. Acabou isso tudo, sabe? Acabou. Então é aquilo que a gente depende do que você enxerga, e isso faz todo sentido de acordo com o que você vive, o momento que você vive, a fase que você vive, né? Agora, é claro, tem gente que fala assim, e isso eu vejo muito na liderança, que é trabalhar para acumular coisas que nem precisa mais, né? Eu quero chegar lá no final da minha linha de chegada. Ele já passou essa linha de chegada faz tempo e não percebeu. Ele tá, sabe? Ele tem muito mais do que precisa, tal. E isso tem muito a ver com pode ser mais leve, e isso eu diria para vocês que foi um aprendizado que eu tive recente e que mudou a minha vida. Porque quando eu era executivo, infelizmente, naturalmente, você vai entrando numa corrida dos ratos em que você começa também a se comparar com os colegas. Do tipo, nossa, aquele outro gerente lá, ele comprou uma casa tal, aquele bairro é bom, acho que eu vou comprar uma também. Aí você começa a trabalhar, cara, igual meio que um escravo, sabe? Assim, para poder garantir, e é uma vida mais cara, mais rica, vamos dizer, que é boa, confortável, mas que custa mais. Sim. Aí pra você manter aquilo, você tem que ter 3, 4 trabalhos. Cara, uma das coisas que eu aprendi, isso não é recente, tá? Coisa de 6, 7 anos atrás, que é recente. Pra quem tem 46, vai fazer 47. Eu aprendi o seguinte, cara, não precisa de nada disso, uma vida mais leve. Por isso eu quero vender minha casa no bairro legal lá e tô querendo comprar uma casinha bem menor em Arraial da Ajuda. Porque assim, sabe, do tipo, poxa, a vida da gente tem que ter muito do ter, sim, mas tem que ter muito do fazer o que gosta, mas quem que você é? Qual é o seu ser? Né? Que exemplo você está deixando, legado você está vivendo? Então, acho que... Mas é aquilo que eu falo, ninguém vai se preocupar com isso se antes não tiver condição de colocar o prato na mesa para os 3 filhos. Sim. Tem que ter. Meu amor, o tempo, cara, voa, hein? Voa. Mas olha... Nem vi a hora passar. Quantos aprendizados, hein, meus queridos? De novo aí, ó. Time da Lebedo. Olha, Marcelo, a gente queria ter falado de outras coisas, né? Então a gente vai ter que chamar você aqui mais uma vez. A gente queria falar de mudança, pô. Vamos gravar mais uma vez com o Marcelo. Eu tenho certeza que foi um aprendizado rico para você também. E eu quero agradecer demais, Marcelo, Obrigado. A sua vinda aqui, tudo que você trouxe pra gente, a sua entrega maravilhosa. Muito obrigada. Uhum. E a gente marca mais uma vez, não é isso, Vida? Ô Marcelo, você quer deixar alguma mensagem pra turma antes de finalizar? Primeiramente, agradecer vocês, parabéns pelo trabalho. Já está sendo e vai ser ainda mais um sucesso, né? E são coisas assim que justificam, inclusive, a nossa existência, né? Compartilhar com as pessoas aquilo que a gente acredita e que a gente acredita estar fazendo bem para os outros. Então, vocês estão de parabéns. A mensagem que eu quero deixar é o seguinte, assim, quem quiser saber mais, conhecer mais, eu tenho um trabalho bastante disciplinado. Eu não sou disciplinado, mas eu tenho um trabalho bastante disciplinado em produzir conteúdos. Porque esse é meu trabalho, né? Então, todo dia nas minhas redes sociais tem coisa nova. Legal. Todo dia. Não passa um dia sem ter. Às vezes, muito mais do que uma. Então, ou é um vídeo, ou é um texto, ou é uma mensagem, ou é um artigo. Então, quem quiser continuar aprendendo sobre liderança, sobre inner skills, sobre mudança, que é a minha grande especialidade, segue nas redes sociais. Você sempre vai me encontrar como Marcelo D. Elias. Estou assim no Instagram, estou assim no LinkedIn, estou assim no Facebook, estou assim no TikTok, estou assim no YouTube. No YouTube tem vários vídeos meus, né? Então, Marcelo D. Elias, como não é um nome tão comum, esse D deu uma diferenciada, eu consegui registrar todas as redes sociais com o meu nome exato, legal, Marcelo D. Elias, assim, né? Se fosse um nome mais comum, talvez já tivesse alguém usando, né? E então fica aí o convite para vocês nos seguirem, acompanharem. A gente vai deixar aqui. E entrar em contato também, assim, pelas redes sociais. Né? A gente vai deixar o seu arroba aqui, né? Para o pessoal seguir. Muito obrigado. Né? E vamos esperar o Marcelo mais uma vez, certo? Isso aí. Gente, você que ficou aqui até agora, queremos agradecer de coração
Vai estar tudo na descrição aqui embaixo. Spotify, YouTube. Pô, vai estar... Podcast tudo... da Apple. É isso aí. Maravilha. E não esquece de dar o like. Pô, se gostou, você dá o like. Se não gostou, dá o like também, que a gente não liga, tá bom? Não dá dislike, né, vida? Não gostou, fica quieto. Não gostou, fica quieto. Olha só. Manda também para os seus colegas, para os seus amigos, compartilha, que foi uma aula, hein? Show. Valeu. Marcelo. Obrigada. Valeu, Rota. Falou, time da leveza. Valeu, pessoal.